Estamos de volta com o programa Saudações, primeiro bloco disponibilizado, apresentado na televisão, na Band do Maranhão, e agora este bloco, juntamente com o primeiro, disponibilizado para todos os internautas pelo YouTube. Estamos entrevistando o escritor, advogado, Alexandre Maia Lago, membro da Academia Maranhense de Letras, da Academia Ludovicense de Letras, e coordenador ou participante, juntamente com outros amigos, do projeto Conversações de Além-Mar. Por este projeto, está sendo programado agora para o dia 15, participação com a Academia Maranhense de Letras, uma palestra do escritor Joaquim Arena, quando também será feito o pré-lançamento de um livro do escritor cabo-verdiano. Alexandre, neste bloco, nós gostaríamos que você falasse do escritor Alexandre Maia Lago, dos seus livros, como você entrou, o que o motivou e por que tantos autores, quais os autores da sua preferência. Eu mesmo tive a oportunidade de conhecer muitos autores lendo as suas crônicas no Jornal Pequeno, e depois nos livros que você lançou, reunindo essas crônicas, e, enfim, o que o levou à literatura? Olha, Nina, eu vou falar do porquê eu resolvi escrever, né? Era uma coisa despretensiosa, eu queria homenagear os livros, eu lia um livro, achava tão bom, tomava notas e guardava numa gaveta, deixava ali muito tempo. E assim eu ia lendo, ia guardando. E um dia me ocorreu de escrever isso para alguém, porque a gente ouvia sempre aquela história, né? Rapaz, escrever, se ficar o que você escreveu em uma gaveta, de nada serve, só para você mesmo, né? E esse estado essa que eu chamo de calamidade, né? De calamidade cultural, não só nossa, maranhense, mas brasileira. E eu ia fazer palestras em escola, de vez em quando eu era chamado para fazer palestra, e era um quadro lamentável. As pessoas desconheciam escritores que estão aí há séculos para serem conhecidos. E isso era um absurdo, porque nós sabemos essa história de dizer, mas a juventude não quer ler, a juventude... Não, a nossa juventude não quer ler. Pergunta se na Dinamarca a juventude não quer ler. Vai nas livrarias francesas ver se a juventude não quer ler. Vai nas livrarias de Londres ver se a juventude não quer ler, né? A nossa não quer ler, por muitos motivos, né? Ela é muito mais vítima do que isso, não é uma coisa voluntária dela. Isso é todo um sistema, né? E aí eu me preocupei com isso. Eu digo, não é possível que não se conheça Lima Barreto, que um jovem de 19 anos de idade nunca tenha lido Machado de Assis. Muitas das vezes não é não ter lido, é não saber quem é. É não saber quem é, né? E aí eu digo, não, isso é uma calamidade. E aí eu resolvi escrever de uma forma... Aí sim, eu peguei os textos que estavam na gaveta, né? E são textos despretensiosos, são textos de fácil leitura, né? Não há ali nenhuma erudição, não há ali nenhuma pretensiosidade não, acadêmica, nada disso. É falar um pouco daquele livro, ou então de um autor, contextualizando, inclusive, né? Dando um contexto histórico, muitas das vezes, sobre o cenário daquele romance, e cenário histórico. Então, assim, isso tem sido bom, foi muito gratificante. Por quê? Porque, com o tempo, muitos jovens que eu encontrava depois de uma palestra e que me diziam, olha, eu dei uma lida sobre aquele livro e tal, fiquei muito interessado, porque esse era o objetivo. Não era contar o livro, esgotar o livro, né? Não. Era criar uma maneira de atiçar a curiosidade do jovem, né? E assim, eu gostei muito daquela história. Eu dizia, leia, pega o livro e vai ler. Se você gostou, ali é só uma sinopse, quase, né? Não era bem uma sinopse, mas era uma forma de chamar a atenção do jovem.
E eu fiquei muito gratificado, né, com um certo resultado, falo aqui sem falsa modéstia, mas muitos jovens que depois eu encontrei passaram a ler um pouco mais ou até mesmo buscar a leitura a partir da leitura desses textos, porque esse era o objetivo. Esse era o objetivo. E, claro, passei a fazer muita palestra falando também de escritores e autores em escolas. E, Nina, eu vou te dizer, o estudante, ele se interessa muito por isso, mas ele precisa ser despertado. É só isso, despertado. Na hora que desperta o interesse pela leitura, aí não tem mais volta. Eu estou vendo aqui agora, eu vejo que estão surgindo vários clubes de livro, né? Eu mesmo estou acompanhando de vez em quando eu tenho a oportunidade de ir, a Associação dos Magistrados, com parceria com Páginas Abertas, tem feito, inclusive você citou aí um autor, o Mãe, que ele vai... Walter Hugo Mãe. Walter Hugo Mãe, um dos livros dele foi escolhido agora para o próximo encontro. Olha que maravilha. Do clube, né, que já houve três ou quatro reuniões, não me lembro bem. Eu pude participar de 2, livros interessantes. Então, eu estou vendo isso. Agora, eu me pergunto o seguinte, são pessoas que já, de alguma forma, estão envolvidas com a literatura. Como fazer isso, essa sua preocupação com os jovens, como fazer isso chegar para esses jovens, por exemplo, né, digamos assim, os que não têm tanto acesso a essa informação, como fazer isso? Existe um projeto, por exemplo, a academia tem um projeto dessa natureza? Olha, a Academia Maranhense, boa pergunta, a Academia Maranhense de Letras, ela tem feito esse trabalho, tá? Esse trabalho, aliás, a Academia Maranhense tem sido uma grande parceira. Nesse projeto Conversações de Alemar, a Academia Ludovicense de Letras também, né? Academia da qual eu faço parte com muito orgulho, a Academia Ludovicense de Letras foi uma grande parceira, tá? Como também a Academia Maranhense de Letras. E a Academia Maranhense de Letras, em relação a esse trabalho específico que você falou, ela tem feito isso, visitado escolas. Os acadêmicos têm feito isso. Vão a escolas falar de livros, da importância da leitura, falar de autores e distribuir livros, né? Que um dos motivos que o brasileiro lê pouco também é que o livro é caro. Existe também a falta de hábito na família, às vezes, né? O livro é caro e uma família, às vezes, não vai deixar de comprar o essencial, digamos assim, da sobrevivência humana, né, para gastar num livro, porque acha que isso é supérfluo e, em muitos casos, não pode realmente deixar de comprar aquilo que é necessário para a sobrevivência humana. Então, assim, é lastimoso, né, é lastimável que o governo brasileiro, né, falo todos os governos, todos os governantes, é um problema do Estado brasileiro, não subsidie os livros, porque o livro devia ser subsidiado. É uma opinião minha e de outros tantos, devia ser subsidiado, porque um dos grandes problemas desse índice de analfabetismo funcional no Brasil é porque as pessoas não têm o hábito da leitura. Elas leem e não compreendem o que estão lendo, muitas delas, né? O que nos impede, inclusive, às vezes, de alçar grandes cargos, né? Grandes postos, até no Estado e tal. Mas eu quero dizer que isso é um problema grave, que um país ele não se desenvolve desse jeito. Então, a literatura, ela é uma coisa libertadora, né? O jovem, quando ele faz a imersão na literatura, ele passa a observar o mundo de uma forma diferente, né? Ele viaja no tempo, ele viaja a todas as épocas, ele faz ele pode comparar aquilo que os livros de história dizem com aquilo que, ao longo da história, vários escritores se reportaram sobre o mesmo fato. Ou seja, você pode ir para todos os lugares sem sair do lugar, né, com a literatura, e isso faz um cidadão melhor, claro, um cidadão que passa a observar as coisas com mais perspicácia. Mas não há um conflito aí, por exemplo, numa escola. Ela vai investir em tecnologia para disponibilizar um computador, um acesso à internet, em vez do investimento numa biblioteca para que esse livro
papel esteja disponível. Há um conflito nisso aí. Isso aí interfere no hábito da leitura, porque você vê, inclusive, as mensagens hoje de WhatsApp, as pessoas desaprendem muito, mais desaprendem do que aprendem com isso. Olha, há esse conflito, no caso com relação digamos assim, à instituição escolar. Eu não posso falar de um assunto sem ter, sim, uma base de pesquisa, um estudo maior sobre ele. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: primeiro, que as ferramentas da tecnologia em nada atrapalham a leitura, muito pelo contrário, elas ajudam, né? Elas ajudam muito a leitura. E você, uma biblioteca virtual, por exemplo, você pode encontrar tudo, você pode armazenar tudo, né, numa biblioteca virtual. Agora, claro que existem os inconvenientes. E o jovem, para gostar de ler, eu digo o seguinte: ninguém vai começar a gostar de ler lendo um Dostoiévski. Não existe isso. É uma escada, né? Eu digo, tem que apresentar para as crianças os gibis, as revistas em quadrinhos, ali que está o lúdico, ali que está o extraordinário para ela, a fantasia, né? Os livros infantis. E ele vai vai subindo uma escada. Depois certos livros para a faixa etária dele. E depois ele chega a Dostoiévski, ele chega a Goethe, ele chega a outros grandes, mais complexos, digamos assim, né? Então, o livro é insubstituível, Nina, para mim. O livro, ele é uma coisa que ele te facilita, né? Inclusive, pela facilidade do manuseio, né? Tudo é mais fácil. Me parece que é o Suassuna, que foi perguntado para ele se ele lia em computador, que ele dizia que não, porque o inconveniente era ele ter que deitar e se virar num computador e tal, numa cama e tudo mais. E há outros que gostam do livro porque é para dar um cheiro de vez em quando. Exatamente. Quer dizer, é uma coisa... Agora, para chegar a isso, tem que gostar da leitura. Quem gosta da leitura, ele lê como quiser, lê no Kindle, lê onde for. Eu sou um apaixonado pelo livro de papel. Isso não é um saudosismo, não. Isso é uma questão de hábito mesmo. Tem gente que igual eu conheço muita gente que lê no Kindle. Tentei ler no Kindle. Eu não gostei, porque, de fato, eu gosto de ler deitado na minha rede, eu gosto de, às vezes, dormir com o livro por ali, né? E adormecer e o livro está ali comigo. Então, não... Mas tem gente que gosta. Seja uma ferramenta tecnológica, né, mais moderna ou não, ali está uma oportunidade de leitura, né? Eu acho que o importante é fazer o jovem gostar de ler. Quanto a essa história de porque hoje os jovens se comunicam, é verdade, mas isso é um motivo de preocupação. Foi o Saramago que falou que, a continuar desse jeito, a humanidade volta para o grunhido, né? Tá cada vez, digamos, abreviando mais as palavras, vai voltar para o grunhido. As pessoas até já pedem, não precisa ligar, você me manda uma mensagem, aí é um sinal, é uma figura. Aí eu acredito que é uma referência que nós temos que fazer, eu pelo menos entendo que se faça, voltando ao Viegas que nós falamos no primeiro bloco. Porque eu penso que a MEI também contribuiu para isso, para valorizar o livro em papel. O livro em papel, dos nossos escritores maranhenses, especialmente, né? Porque você... há esse estímulo realmente da tecnologia que ele disponibiliza, e nós, advogados, então, nós mesmos que temos que fazer essa leitura no computador. Isso. Por quê? Porque as peças hoje são todas digitalizadas, então você tem que escrever, fazer, toda a petição tem que ser ali digitalizada. Embora também já venha um outro problema, que seria uma discussão, que é o caso da inteligência artificial. Mas não vamos deixar isso, nós já até fizemos um programa sobre isso aí. Mas eu penso que também essa é uma contribuição que a MEI, que o José Viegas trouxe para o Maranhão, que foi disponibilizar um volume inimaginável de livros mesmo, papel, que ele coloca ali para os leitores, né? Então, esse é o que eu penso também, sem conhecer pesquisa, sem ter dados estatísticos, mas eu penso que essa é uma realidade. Isso é uma realidade. Mas eu gostaria também que você me dissesse desses leitores, dessa sua leitura, dessa infinidade de escritores que você já leu, de romances, quais as suas preferências? Quem são os autores que mais... Eu já até lhe disse que quando você me perguntou qual seria
digamos, a crônica que você escreveu, que eu gostaria que você publicasse, no seu primeiro livro está lá, que é aquele Júlio César de Shakespeare. E não é nem por Júlio César, nem por Shakespeare, mas pelo discurso de Marco Antônio. Isso. Quando o Brutus é assassinado. Então, essa aí foi a escolha, embora fosse uma escolha difícil, né? Porque você escolheu sempre muitos bons autores, bons romancistas, e o mais importante ali, como você disse, você escreveu sobre autores, sobre livros, romances que as pessoas não conheciam. Muitas eram novidade, mas você, como um bom leitor, fez isso. Aliás, o Ariano Suassuna, ele dando uma explicação, você falou no Ariano Suassuna, sobre por que ele resolveu ser escritor, e ele disse que era escritor porque ele era leitor, porque todo escritor é, antes de mais nada, um leitor. E no seu caso, você é um bom leitor. Quais são esses autores que você destacaria e que os outros não fiquem aborrecidos com isso? Olha, o Shakespeare é fantástico, né? Uma figura extraordinária da literatura. Mas, olha, Nina, isso é muito relativo, porque tem autor que às vezes você se apaixona pela obra dele porque ele foi lido no momento da sua vida, né? Tão bom, tão marcante, e aquilo ali acaba sendo uma coisa nostálgica, né? Lembrar daquele livro, daquelas leituras. É claro que, assim, como livros de formação, o Machado de Assis, para mim, é um autor fundamental. Autor fundamental. Agora, recentemente, isso saiu aí em toda a mídia, né? Uma digital influencer americana, que fala de livros também, de autores. Ela descobriu Machado de Assis, ficou apaixonada, falou muito bem do Memórias Póstumas de Brás Cubas e, nossa, e já estava depois lendo o Dom Casmurro, estava gostando demais também. Veja, um país como o Brasil devia vender melhor seus escritores, tá? Vender, que eu falo no melhor dos sentidos, porque isso é feito na Europa. Muitas das vezes não se chega ao prêmio Nobel sem o empenho do Estado. E o Estado, os ministérios de cultura desses países, eles investem muito no escritor, em eventos fora de lá, para divulgar o escritor fora de lá do país. Isso, mas demais, isso acontece muito. E no Brasil não há isso. E grandes escritores nossos foram ficando esquecidos. Hoje ninguém mais sabe, ninguém mais lê. Fora do Brasil, nossos escritores consagrados. Escritores que poderiam ter ganhado o prêmio Nobel, inclusive. Porque nível para isso eles tinham, como Érico Veríssimo, por exemplo, Jorge Amado, não é verdade? Agora, voltando para o Machado, eu fiz essa digressão, mas voltando para o Machado, o Woody Allen, há mais de 20 anos, uma brasileira que morava em Nova York, amiga dele, deu um livro para Woody Allen. E era justamente esse livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas, que hoje está tão festejado, as pessoas não lembravam desse detalhe. Há 20 anos, o Woody Allen já tinha lido e ficado impressionado que como é que um homem daquele, naquele período, no Brasil, e estava desconhecido, né? Ele não conhecia aquela obra, ele ficou... Então, assim, existe um escritor chileno, Jorge Edwards, que inclusive foi prêmio Camões, um escritor consagradíssimo, um grande intelectual chileno, que fez um ensaio maravilhoso sobre Machado de Assis, um ensaio biográfico sobre Machado de Assis. Então, veja, muitos intelectuais lá fora não desconhecem Machado de Assis, né? Conhecem mais do que o Brasil, digamos assim. E o Machado é uma das influências, eu gosto muito do Machado de Assis. Ele é uma figura que é obra que fica para sempre, tá? Os contos de Machado são fenomenais. Então, Machado tem 10, 15 contos que eles entrariam em qualquer antologia universal de contos, sem dúvida nenhuma, né? Sim. Não, por favor, não. Por favor. Um outro escritor que gosto muito, que me marcou muito, é o Lima Barreto, que também é uma pena que seja um escritor esquecido, porque o Lima Barreto, tudo que Lima Barreto escreveu é tão atual, miseravelmente atual, eu diria, né? Porque você lê Triste Fim de Policarpo Quaresma, você lê Os Brusundangas, que é uma sátira de um país imaginário,
de um país de lideranças políticas apedeutas, de farsantes, de embusteiros, né? De ocupantes de cargos públicos, vivendo ali uma coisa farsesca, sem nenhum mérito, sem nenhuma capacidade realmente intelectual, mas eles fazem o país, né? E, enfim, é um livro que deveria ser um livro obrigatório para todo jovem do ensino médio, para que ele pudesse olhar melhor o futuro, o seu entorno, né? Enfim, pudesse separar o joio do trigo. Isso o Lima Barreto fez há tanto tempo e ele era tão visionário, tão atual. E né? o Macunaíma? Olha, eu posso agora ganhar alguns inimigos, mas eu acho um livro chato. É um livro, digamos assim, a essência do Macunaíma, né? Mas eu falei, eu lembrei o Macunaíma por causa do país que você descreveu. Isso, exatamente. A história do herói sem caráter, etc. e tal. Então, eu acho que... Será que o Macunaíma não era um personagem tão do Lima Barreto nesse... Não poderia ser. Eu só, assim, o Macunaíma, como, digamos assim, como enredo, bom, mas é só que o autor não tinha o talento de Lima Barreto, para mim, né? Me desculpem os apaixonados aí por certas vacas sagradas, né, que às vezes nós não podemos falar. Aliás, falar em vaca sagrada, um dos contos dele que eu tenho uma admiração muito grande é Conversa de Bois. Exatamente. Agora, uma outra... voltando àquele assunto do primeiro bloco, sobre esse trabalho que você faz aí, de trazer, de divulgar esses autores de língua portuguesa, e até no caso, a oportunidade do cubano. Eu pergunto, há uma reciprocidade nesse trabalho? Por exemplo, esses países, Guiné-Bissau, Cabo Verde, mesmo Portugal, há algum trabalho de alguém para promover escritores nossos nesses países? É isso que buscamos. Né? É isso que buscamos. E tem que ser iniciativa voluntária como a nossa aqui, né? Ninguém espera o apoio do poder público, nem o daqui e nem o de lá, dos países que até são mais subdesenvolvidos que nós, nos países africanos, eu me refiro. Mas há uma iniciativa muito interessante, né, de um escritor moçambicano, jovem, chamado Daniel Wambire, que ele faz um movimento literário, né, e uns eventos literários muito interessantes em Moçambique, e que já manifestou o interesse, né, em ter a presença de autores maranhenses, né, nesses eventos. Já mandei livros para eles de autores maranhenses, nossos contemporâneos, né? Engraçado, Nina, que isso é feito de uma forma assim, tem autor que eu mandei o livro e ele nem sabe que eu mandei o livro ainda vou falar, olha, mandei teu livro aí para o Alemar, né? Vamos ver o que é que dá aí. É isso, mas tem que chegar lá para as pessoas conhecerem, né? E hoje, com as ferramentas de comunicação, está mais fácil, porque você pode falar com a pessoa em qualquer lugar, né? Dizer, o que é que tu achou do meu livro? Como é que tá, né? E eu vou te mandar um e-mail agora, né? Escrevi uma coisa sobre isso, vamos trocar um e-mail, tudo mais rápido, né? Naquele tempo tudo era mais lento, mais difícil, mais complexo, e hoje tudo é mais fácil. Então, também em Angola, nós já tivemos o convite para participar de uma importante feira de livro em Luanda, em que fossem autores maranhenses, né? Estamos vendo tudo isso para ver essa possibilidade de quem pode ir, de quem quer ir, enfim. É assim que se vai mostrando, olha, nós temos obra. Porque, às vezes, eu não gosto de chegar falando sobre a história literária do Maranhão, porque pode parecer uma espécie de chauvinismo, né? Ah, esse cara está chegando aqui, querem dizer que a terra dele é uma terra de poetas, Mas é verdade. O Maranhão tem essa inclinação. Você quer ver a prova? A AMEI deu essa prova. Tanta gente escrevendo, num estado com o nosso PIB, tá? E com a nossa renda per capita, se você fizer uma regra de 3 com São Paulo, nós escrevemos muito mais, nós temos muito mais gente produzindo proporcionalmente aqui no Maranhão do que em São Paulo. Né? Nós com os índices que nós temos, e com as dificuldades que nós temos, nós não temos nem a força do Estado nem da iniciativa privada de São Paulo. Né?
Mas temos gente escrevendo demais e produzindo e querendo produzir. Muita gente fazendo poesia jovem, como você diz, clubes de leitura, clubes de jovens de leitura, né? Gente fazendo poesia, está começando, precisa aprimorar, enfim. Mas é muita gente escrevendo. Quer dizer, isso não é comum em qualquer lugar, não é toda a cidade. E para escrever, como nós citamos ainda há pouco o Suassuna, é preciso ler. Então, eu penso que esses clubes de leitura que estão por aí, como esse trabalho que a academia, você disse que está fazendo, né? É preciso que procure ver nessas escolas, assim, eu diria, as mais necessitadas, que têm menos recursos, que houvesse uma iniciativa privada mesmo, particular, sei lá, dessas instituições, para levar um momento qualquer, uma informação dessa e disponibilizar livros. Eu mesmo, eventualmente, eu faço algumas doações da minha biblioteca mesmo. Mas aí tem uma outra questão que eu gostaria de ouvir o meu querido amigo Alexandre, que é um escritor e, acima de tudo, é um incentivador. Você tem feito um trabalho aqui, é importante. Por exemplo, uma entrevista como essa, nós estamos tendo, muita gente está tendo a informação de um trabalho que é feito, vamos dizer assim, nos bastidores, que é o trabalho que o Alexandre tem feito. Não é só para trazer o escritor de língua portuguesa, mas, acima de tudo, para provocar, estimular a leitura. E da leitura, naturalmente, os novos escritores, né? Mas, Alexandre, há também uma outra questão que sempre me preocupa. E nós falamos no Machado de Assis, e me veio o personagem, a Capitu, né? Eu não sei como é que fica a situação dela diante desses novos valores, desses conceitos que hoje estão sendo difundidos. Como é que fica? Eu me lembro também do Catulo da Paixão Cearense, né? Que, não haja dúvida nenhuma, ele é maranhense, e Um Boêmio no Céu, há certas passagens em que eu não sei se poderiam ser divulgadas hoje. Eu até provocava muito o meu amigo Eugênio Juste para que ele produzisse, que ele fizesse encenar, mais uma vez, porque já tinha sido encenado pelo Tácito Borralho, encenasse Um Boêmio no Céu. E hoje eu me pergunto, será que aqueles diálogos criados pelo Catulo da Paixão Cearense passariam na censura, digamos assim, nas regras estabelecidas hoje que nós vivemos? O que é que você me diz sobre a Capitu, inclusive? Será que nós podemos dizer quem é a Capitu? Ela mudou os conceitos sobre ela? Olha, Nina, essas questões dos tempos, né? A gente tem que saber separar, né? Certas coisas, em uma época, elas são do senso comum, elas são permitidas, elas são, inclusive, permitidas pela lei. Em outros, e no futuro, aquilo já não é uma coisa, digamos, usual, já não é uma coisa que convém, né? E, às vezes, não é mais nem uma coisa permitida pela lei. Existem coisas que têm que ser separadas. A literatura, dizia Jorge Luiz Borges, ela não tem nenhum compromisso com a realidade. A arte não tem nenhum compromisso com isso, para falar a verdade. Então, quero te dizer que hoje eu tenho visto a dificuldade, às vezes, que o escritor vive, porque há certos segmentos que querem fazer reivindicações e que são listas, são justas, moral e legalmente, são justas, são listas, mas querem, ao mesmo tempo, pautar a criação artística e literária, querem se adonar. Isso me lembra muito, porque existe aquela história, se o sujeito faz alguma coisa, ele fica com medo de ser taxado de fascista, de etc. e tal, um homem de direita ou de esquerda. Isso me lembra todas as ditaduras, todos os regimes totalitários sempre fizeram isso.
Na União Soviética, no leste europeu, durante o período da Cortina de Ferro, era muito comum que o sujeito fazia o livro, chegava e um censor que era um ignorante, um sujeito que não tinha uma formação intelectual à altura do escritor, e olhava lá e dizia, onde é que está o homem novo? Cadê a mulher camponesa? Cadê o homem revolucionário da fábrica? Não está aqui. Volte e reescreva, coloque tudo isso aqui na sua obra e volte. Quer dizer, era isso. Isso é arte. Né? Assim, durante um regime totalitário, nada disso uma vítima grande é a criação artística. E é por isso que, em geral, os escritores, os livros são censurados, né, durante os regimes totalitários. De qualquer época e de qualquer matiz ideológica. Né? Então, assim, eu acho que não se deve dar esse precedente. Não se deve, até porque o passado não pode ser revogado por decreto nem por vontade de ninguém, por mais fanático que esse alguém seja, né? Ou esse grupo seja, né? E por mais lícito que seja mais lícita que seja a sua reivindicação, ele não pode exigir, né, que a história revogue o que já foi feito, e nem dizer assim, não, fulano de tal, não, vamos, que a moda agora chama-se cancelar. Vamos cancelar fulano porque fulano era apoiador da escravidão. Vamos cancelar fulano porque fulano foi tinha ações de uma empresa que traficava africanos, etc. e tal. Então, nós vamos ter que revogar toda a história. É verdade. Toda a história, porque toda a história tem suas mazelas e todo criador, o homem da criação artística e da literatura, ele não pode ser confundido com a sua obra. Ele não pode ser confundido, inclusive, com a sua obra, né? Às vezes, o que está ali no livro, no romance, não é exatamente o pensamento não é exatamente... Às vezes, nem passa pela cabeça do sujeito, né, ter atitudes como aquela que ele colocou no romance. Isso é uma criação artística. Senão, nós vamos ter que queimar as pinturas de Picasso, né? Se olhar a biografia de Picasso, a relação que ele tinha com as mulheres, teríamos que fazer isso, né? Toda ela. Então, o Louvre ia ficar bem pobrezinho, inclusive, né? A criação artística do mundo, né? E as bibliotecas também bastante vazias, porque... eu me lembro, inclusive, quando eu estive na presidência da Ordem, na época, aquele filme Je vous salue Marie, que eu, causou, inclusive, não me apeteceu de assistir, embora eu goste muito de cinema. Os estudantes na época, um deles, inclusive, hoje é magistrado, não menciono até por uma questão de ética, que não tem a autorização dele para isso, eles me procuraram na Ordem dizendo que gostariam de ver o filme, mas estava proibido. O governo tinha proibido o filme. Eu digo, vocês querem assistir? Venham assistir aqui na Ordem. Então, eu os convidei, foram para lá alguns estudantes da universidade, estudantes de Direito, e assistiram o filme lá. Eu não concordava com o filme, com as ideias do filme, mas era um filme que tinha sido produzido como arte. Sim. Então, isso aconteceu. Mas eu quero lembrar também 2 outros livros que eu achei interessante, que se tem a notícia na história, o Éder de Guedes, que foi proibido por causa teria gerado uma onda de suicídios. E um outro, que é de um português, Albino Fojai Sampaio, que é Palavras Cínicas. Palavras Cínicas. Você vai ler, você vai ser induzido ao suicídio por causa do livro? Sei. Essa é uma questão que vai ficar para um outro debate. São 2 livros interessantes, tanto o Éder quanto o Palavras Cínicas. Não vou dizer se tem ou se não tem, porque de repente eu recebo um mandado de busca e apreensão na biblioteca. Mas eu quero deixar aqui agora os microfones dos saudações para que você faça as suas considerações finais, como se diz sempre nestes programas, e aos apelos que você pode fazer para os não leitores, porque os leitores já estão cumprindo essa missão. Fica, portanto, as nossas câmeras à sua disposição. Para Obrigado, a sua despedida. Obrigado. Antes, a respeito só do que nós falamos aqui, dando uma conclusão, o autor, geralmente, é alguém que está em outro mundo, ele vê o mundo de uma outra forma. Você imagina que um homem como Luiz de Pirandello, um sujeito, um humanista, um homem maravilhoso, um grande gozador, um satírico, né?
mas era um ingênuo, doou a medalha dele de prêmio Nobel para o Partido Fascista, porque ele acreditava que aquele era o caminho do mundo, etc. e tal. Então, eu tenho certeza que se ele ressuscitasse hoje, ele diria que ele diria assim, pô, fiz uma coisa absurda, né? Mas é isso, nós não podemos julgar ninguém, né? Pela época que viveu, e muito menos ainda pela obra que fez, porque o autor é uma coisa, a criação artística é outra. Se a gente começa assim, amanhã a gente vai estar queimando o livro, né? Agradeço muito o programa por ter me convidado, meu querido Nina, né? Agradeço Moreira Serra também, que já havia me convidado para vir aqui, como eu falei, por contingências não havia sido possível. E eu espero que a vinda do Joaquim Arena, nessa 4ª edição do Conversações de Alemar, seja um momento bom, um momento descontraído, de bate-papo sobre literatura com o público de São Luís, né? Estudantes, professores, escritores, todos os apaixonados por literatura. Acho que é um momento, esse diálogo ele é muito importante, né, para nós, para o escritor também, porque o escritor ele aprende muito quando viaja pelo mundo, quando conhece novos lugares, novas formas novas pessoas e, enfim, novas literaturas, né? Todos os que aqui vieram se encantaram com livros que eles levaram, né, de nossos grandes autores, que nós não ficamos a dever a ninguém em matéria de literatura. Aliás, aqui São Luís é a terra do Prêmio Camões Ferreira Goulart. Temos muito orgulho de ter um Prêmio Camões. Então, assim, eu convido o público de São Luís a, no dia 15 de agosto, às 19 horas, né, ir à Academia Maranhense de Letras para esse momento, que, por sinal, será a coroação do aniversário da nossa Academia Maranhense de Letras, de 115 anos. Muito obrigado. Agradeço ao meu querido amigo Moreira Serra pela oportunidade de entrevistar o também querido amigo Alexandre Maia Lago. No próximo domingo, de volta, saudações, se Deus quiser, com o Moreira Serra.